Salve, salve, pessoal. Cá estamos para a nossa live depois de PSG e Flamengo, placar de 1-1 e nos pênaltis, vitória por 2-1, né? 2-1 para a equipe francesa. O Flamengo perdendo 4 pênaltis seguidos, que coisa medonha. Mas foi uma boa atuação do Flamengo, né? Uma atuação muito digna. O primeiro tempo não foi legal, mas a partir do segundo tempo o time jogou muito bem. Eu acho que o que mais chamou a atenção foi a capacidade do time se defender. Você reparou que o PSG, com todo o seu poderio, não fez o Rossi trabalhar muito? Aliás, o Rossi errou no lance do gol, né? Errou no lance do gol anulado e no lance do gol validado, todos no primeiro tempo. Mas não fez grandes defesas. Porque o sistema defensivo do Flamengo, diante de um dos times mais poderosos do mundo, inclusive com o Dembélé entrando no transcorrer da partida, não ofereceu muita chance para a equipe do PSG. Foi uma atuação muito boa do Flamengo, muito digna, e para o torcedor ficar orgulhoso. Claro que é uma frustração por não ter conseguido o título sonhado e tal. Aqui no Brasil se valoriza muito esse título, né? Eu tenho falado sobre isso já, não é de hoje, né? Mas foi muito bem o Flamengo, numa partida difícil contra um adversário poderoso, e que você percebe, né, uma coisa que é importante num jogo como esse. O time europeu, o campeão europeu, ele coloca o Flamengo campeão da Libertadores e brasileiro, e ainda campeão da Copa do Brasil, diga-se de passagem, será até domingo, quando o novo campeão será conhecido, numa situação totalmente diferente do que está acostumado a viver. O Flamengo geralmente tem a bola, controla o jogo pela posse, joga no campo do adversário. Não conseguiu. Em 2019, o time do Jorge Jesus jogou com posse de bola no campo do adversário. Bom tempo. Teve mais posse que o Liverpool, que era uma equipe fortíssima também. Talvez até mais forte do que essa. Não tinha banco, né? Hoje o banco foi muito importante porque entram jogadores descansados que conseguem fazer o Flamengo até melhorar na competição ali no meio-campo e tudo mais. Foi uma atuação muito boa do Flamengo depois do intervalo do tempo normal, ou seja, do segundo tempo em diante. Momentos de muito domínio da equipe francesa, obviamente isso ia acontecer, mas o time resistindo bem, não permitindo muitas chances ao adversário, como eu falei, e até tendo chances ali com um pouco de sorte de ganhar o jogo. Então foi o Flamengo que fez um jogo muito digno, correto, um jogo para o torcedor ficar orgulhoso, creio eu. Acho que o torcedor está chateado com o resultado, claro, perdeu nos pênaltis, mas tem motivo para ficar orgulhoso, porque o time jogou bem, o time competiu. É o que eu digo sempre, essa competição é uma cereja do bolo. Se você ganha uma Libertadores, um brasileiro junto, você já fez muita coisa. Você conseguiu praticamente o máximo. Mas você vai num confronto como esse, com uma diferença financeira e técnica muito grande, né? E também o time brasileiro no final da temporada, o time europeu no meio da temporada, muito mais inteiro fisicamente, é uma disputa muito desigual. Se você conseguir, ótimo. Mas você pode muito bem ser humilhado, sendo goleado, fazendo papelão. Aconteceu com o Fluminense, aconteceu com o Santos, né? Fluminense contra o Manchester City, Santos contra o Barcelona. Mas o Flamengo não, o Flamengo fez um jogo digno, competiu, foi até os pênaltis, lutou bravamente e mostrou capacidade e organização. Acho que foi... Motivos não faltam para que o rubro-negro fique orgulhoso da atuação da sua equipe. Acho que o Flamengo fez bonito. Errou nos pênaltis, aí aquela coisa, pênalti na loteria, claro que não, ali realmente foram erros. Falhou o time nas cobranças muito ruins. O Safonov, o goleiro, foi muito bem, claro, pegou 4 pênaltis. Vai falar com o cara do Fernando? Claro que o cara foi muito bem. Mas não foram bem batidos os penais, né? E o Rossi ainda defendeu um que manteria o Flamengo vivo. Aí o Luiz Araújo bateu também muito mal. Me pareceu que os jogadores nos pênaltis estavam tensos, com a perna pesada, exceto o De La Cruz, que jogou muito bem, como foi no começo do jogo, no primeiro tempo. O time estava muito, muito tenso, errando muito, e depois conseguiu corrigir isso. E como o torcedor tem motivo para estar orgulhoso a respeito dessa atuação do Flamengo, e vamos ver, então, como a coisa vai funcionar a partir de agora, né? Com os jogadores entrando em férias, o Flamengo tendo que definir quando vai se representar o grupo de jogadores, porque o Campeonato Carioca começa no dia 14, o Brasileiro no dia 28. Os jogadores vão entrar de férias, digamos, vão chegar amanhã no Brasil, vão entrar de férias quando? Depois de amanhã, né? Hoje é 17, é 19, então eles teriam que voltar no dia 18. São só 10 dias antes de começar o Campeonato Brasileiro, é um período muito curto para a pré-temporada. O Flamengo estuda a possibilidade de antecipar a volta dos atletas, ficaria devendo alguns dias de férias para fazer um período maior, 20, 15 dias, 18 dias, enfim, de pré-temporada. Isso aí vai ser definido ainda, o Flamengo ainda não definiu como vai fazer, isso depende também de acordo e tudo mais, porque envolve os jogadores e o interesse dos atletas, né? Que têm direito, por lei, a 30 dias de férias, e elas, segundo a lei Pelé, elas têm que ser dadas nesse período agora de paralisação do futebol, né? Muito bem.
Então, vamos... Não começou ainda a coletiva, estamos aqui aguardando. Assim que o Felipe diz falar, a gente vai trazer aqui a coletiva do técnico do Flamengo para vocês em áudio hoje, tá? Em áudio, para a gente falando o que você pensa desse jogo de hoje. Repito, acho que o torcedor do Flamengo tem motivo para ficar orgulhoso, a atuação foi muito boa, né? O time não ganhou, nos pênaltis perdeu, para um time que é melhor do que ele, e foi muito infeliz nas cobranças, mas fez uma apresentação muito boa. O que me chama mais atenção foi o desempenho defensivo. O desempenho defensivo. Vou lembrar de novo, gente, o Rossi não teve que fazer grandes defesas, até fez atrapalhada no gol do Kvaratskhelia, né? O único gol marcado pelo PSG no tempo de 120 minutos de futebol. Não fez grande defesa, porque a defesa do Flamengo funciona muito bem, o sistema defensivo funciona muito bem. Então, foi muito bom mesmo o que o Flamengo conseguiu apresentar hoje lá em Doha, no Catar. Uma bela partida de um time organizado, competitivo e que foi testado. Você vê, em 3 jogos contra grandes equipes europeias na temporada, o Flamengo ele venceu muito bem, né? O time do Chelsea, que viria a ser campeão da Copa do Mundo de Clubes, né? Venceu também, aliás, e perdeu, jogando muito menos do que deveria, para o Bayern de Munique, e hoje empatou com o PSG em 120 minutos. Então, olha que desempenho o Flamengo teve contra equipes importantes da Europa, né? Muita gente mandando mensagem. O Luiz Bilula: sou rubro-negro fanático, detesto o Vasco da Gama, tomara que ganhe o Corinthians. Flamengo fez bonito jogando no Catar. Pô, Luiz Bilula, você está com raiva do Vasco? Peraí, não faça isso. O Vasco é um grande clube, está aí tentando se reerguer, e o Luiz Bilula fica aqui falando coisas negativas sobre o Vasco, que coisa triste, não é legal. Luiz Bilula, faz isso não, cara. Respeita o Vasco da Gama, tenha dignidade respeitando o Vasco da Gama, pô. Afinal de contas, é o Vasco da Gama, né? Muito bem. Também com a gente aqui, o BS está orgulhoso da atuação do Flamengo. O CAMR acha que o Flamengo vai jogar esse torneio todos os anos. O Márcio Nunes, da BNT Tour, também elogiando aqui. O Marcelo também falando aqui que foi por muito pouco e tudo mais. O pessoal aqui elogiando bastante a atuação do Flamengo. O Eduardo Física elogiando o Flamengo. Também o JM Tavares, o Bruno Cruz, também falando que detesta o Corinthians e vai torcer pelo Vasco. Cara, o Bruno Cruz, pelo amor de Deus, pô, você vai falando mal do Corinthians aqui na live. O que tem a ver o Corinthians logo mais? Que coisa. O pessoal vem aqui xingar o Vasco, xingar o Corinthians, né? Que coisa horrorosa. Pelo amor de Deus. O Luiz Felipe dos Santos, que é membro do canal, fala que o final acabou sendo amargo com as cobranças de pênalti, um pouco decepcionante pela sensação de que estava tão perto. Encerrou-se a ótima temporada do Clube de Regatas do Flamengo. O Lucas criticando o Pedro. Cara, o cara está jogando, forçando para voltar de uma lesão muscular gravíssima, cara. Pô, aí você critica o Pedro. Pô, presta atenção, cara. Quando você está com febre, você vai trabalhar quando está passando mal, quando está com virose, como é que é? Se liga, rapaz. Os caras... O Pedro errou do seguinte: bateu muito mal o pênalti. Agora, ele lutou para estar em campo, se esforçou. Ora, bolas. O José Marvila, o torcedor está reclamando do quanto o PSG. Aí é Flamengo, um bando de imbecis, né? O torcedor do Flamengo que reclamar da atuação de hoje, desculpa, é um idiota. É um completo idiota. O Marcelo Souza falando que o Léo Ortiz não quis bater pênalti. Desconheço que ele não quis bater o pênalti. Talvez ele fosse bater na segunda série. Quem escolheu? De onde você tirou essa informação? Né? Gente, criticar os jogadores aqui, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Me desculpe. Aí eu acho que pode criticar, sim. As cobranças de pênalti foram muito ruins. Muito ruins. O Bruno Oliveira, o Pedro se arrastou em campo. Cara, você acha que ele tinha condições de dar pique, Bruno? Ele gerou jogo, conseguiu fazer pivô. O Flamengo só tinha ele como centroavante. Sabe o que você tem que criticar, Bruno Oliveira? O senhor Boto, que não contratou um centroavante. O Flamengo ficou jogando com um jogador improvisado e ainda assim foi campeão dos torneios mais importantes. Sem centroavante. Nem como opção, porque eles contrataram o Juninho. Eles mesmos não gostam do Juninho. O técnico não gosta do Juninho, do futebol dele, não escala o Juninho, né? Então escolheram mal. Tiveram tempo de corrigir a rota contratando no meio do ano. E o senhor Boto não contratou ninguém. Ficou com o Pedro. Pedro machucou. Né, teve uma lesão de uma fratura do braço, depois a lesão muscular, e aí? Ele se esforçou para ter em campo, deveriam admirar o esforço do jogador. E, lógico, criticar pela cobrança de pênalti, que foi ruim. O Diogo também criticando as cobranças de pênalti, Alexandre Oliveira, e o Fernando Vi, falando aqui da frieza do Sofonov, do goleiro russo da equipe do PSG nas cobranças de penais. O Frederico falou que o Flamengo mostrou sua força. Mais gente que criticando o Pedro. Gente, é muita falta de noção de futebol e de entendimento da situação do cara. O Pedro não tinha condição de dar pique. Mas ele era o único que tinha ali, cara. O time melhorou quando ele entrou em campo. E as mudanças do Felipe foram muito boas. Gente, vocês não têm noção. O Flamengo conseguiu competir com o PSG
impôs dificuldades, empatou, teve até a chance de virar. Claro que o PSG foi mais perigoso, é um time melhor. Vocês sabem qual é o investimento do Flamengo e qual é o do PSG? O PSG tem um investimento muito maior. Embora o Flamengo tenha um investimento altíssimo, o PSG tem um investimento muito maior. Sabe? É dinheiro a fundo perdido. O Catar, que é o terceiro maior produtor de gás natural do mundo, tá? Ele é o dono do Paris Saint-Germain. É o Catar. Tá? E é um país pequenininho, ou seja, ele só exporta gás natural. Então o dinheiro lá é assim, uma coisa farta. Muito farta. Consequentemente, né, ao comprar esse time, ele tem um elenco avaliado em mais de 1 bilhão, cerca de 1 bilhão e 200 mil euros, cara. Aproximadamente isso, o elenco do Paris Saint-Germain. Vou repetir, cerca de 1 bilhão e 200 mil euros, é aproximadamente esse o valor do elenco do Paris Saint-Germain. O do Flamengo chega a 190, quase 190 mil euros. Entenderam a diferença? Vamos fazer a continha aqui? Vamos botar aqui, ó, 1.200, né? Dá umas 7 vezes mais, quase 6 vezes e meia, 7 vezes mais. É só isso, é só isso. Com todo esse esforço que o Flamengo tem, essa equipe, esse elenco caro e tal, é uma diferença brutal. São jogadores jovens, né? Jogadores muito bons e jovens. E o Dembélé ainda entrou durante o jogo. E não tinha o Hakimi, que é excepcional, um jogador marroquino lateral direito que está contundido. Muito bem. Fabrício Rezende com a gente, Thiago Barbosa, o Marcelo falando que não critica o time, fez o que foi possível, o PSG é muito melhor, sejamos honestos, ter levado até os pênaltis já foi uma vitória, faltou pouco, a luta continua. Olha, eu não vou ler mensagem do pessoal que está criticando o Pedro. Eu acho de uma desonestidade, de uma crueldade, assim, de uma cretinice absurda. Tá? Desculpa. Não vou ler nenhuma mensagem. Eu acho desonesto com o jogador. O rapaz quebrou o braço jogando pelo Flamengo, nos Jogos de Libertadores, fez tudo para voltar, sofreu uma lesão muscular. O cara que voltou em 7 meses de uma lesão de joelho, de ligamento cruzado, uma lesão que normalmente existe 9 meses ou mais para o jogador retornar, ele voltou em 7, tempo recorde. E fez um esforço muito grande para estar disponível hoje. E ajudou a equipe. Agora, não tinha condições de dar pique. O pênalti foi muito mal batido. Por ele, pelo Saúl, pelo Léo Pereira e pelo Luiz Araújo. Todos bateram mal. Como também o Dembélé bateu mal, outro jogador, não lembro quem bateu também, perdeu, também não bateu bem. Enfim. Muito bem. O Maurício dizendo aqui que está orgulhoso, mas frustrado, porque poderia ter ganho, também critica o Pedro. Mas, Maurício, eu já falei o que eu acho com relação a isso, tá? Aqui o superchat dele. Eu acho que vocês não entenderem isso, desculpa, vocês não conseguem entender nada. Não conseguem entender nada. O cara, nitidamente, não tinha condição ideal para jogar. Mas foi lá para colaborar. E o time melhora quando ele entra, passa a ter uma referência, joga de costa para o zagueiro, faz o pivô, faz uma parede, coisa que o Plata não consegue fazer, o Bruno Henrique não sabe fazer. Repito, se vocês queriam um centroavante, questione o diretor esportivo do Flamengo, o diretor de futebol, que é o José Boto, que não contratou um centroavante. O Flamengo não tinha um homem para substituir o Pedro, fazendo o papel que o Pedro desempenha normalmente. Simples assim. Porque não contratou um centroavante. Ele queria o Tati Castellanos, que a Lazio não ia vender, a Lazio com transfer ban se vende, não pode contratar outro jogador. Queria o Lucas Beltrán, mulher do argentino, não quis voltar a viver na América do Sul naquele momento, preferiu ficar na Europa, então ele também não veio e não buscou mais ninguém. Então, cabia a ele trazer um centroavante, acertando com o técnico Felipe Luiz, jogador que se encaixasse no seu modelo de jogo, para que o Flamengo tivesse uma opção. Aí o Pedro se machuca, isso ficou evidente. Se o Pedro está jogando, em alguns momentos faltaria o centroavante. Com o Pedro machucado, e o Flamengo foi campeão sem o centroavante, que faz muita falta, gente. Em determinados momentos, você tem que ter um homem de área, um cara que faz as jogadas de pivô, e o Pedro, claramente, hoje não tinha condição ideal. Eu acho que você tem que respeitar o empenho do atleta e servir ao Flamengo num momento importante, num jogo que a torcida trata com grande relevância, contra uma equipe fortíssima, mesmo sem ter a condição ideal. E se ele corre, se esforça e arrebenta ali a musculatura de vez, de repente pega uma daquelas lesões de 2 meses, aí ele não volta nem depois das férias. Então, alto lá, vamos com calma, tá? Um pouquinho de sensatez também é bom. O Diogo Barbosa diz que no ano que vem o Flamengo vai estar de novo em busca do Penta, inclusive, do Penta da Libertadores. A Viviane Bittencourt, muito orgulho do jogo, mas triste pelos pênaltis horríveis. Entretanto, uma temporada fantástica. Pedro Paulo Mariani, Mauro, uma pergunta até. Carrascal não deveria ajudar a marcação do lado esquerdo com o Alexandre? Sim, eu acho que ele não acompanhou ali na jogada do gol, inclusive. Tem um erro para mim ali, Pedro Paulo, que aconteceu. Né? Quem estava naquele setor, né? No caso, que ora era o Carrascal, ora era o Bruno Henrique, mas que era mais era ele mesmo. O Carlos Batista, o Flamengo demonstra estar cada vez mais perto dos europeus.
Um dia ainda vamos ganhar essa taça. Estamos em franca evolução, a cada ano com o elenco melhor. Se preocupa demais os antes, cabeça erguida. Eu acho que é por aí, Carlos. O Flamengo está, de fato, assim, conseguindo... Gente, o Flamengo fez um papel ridículo, e nem foi culpa do Vitor Pereira, foi culpa do elenco, da diretoria, da comissão técnica, do Dorival Júnior, que concordaram, todos eles, com 42 dias de férias. Não se preparou, perdeu para o Al Hilal, que nem era esse time tão forte, ainda era treinado ainda pelo Ramon Dias, né? Foi antes da bolha saudita contratar vários jogadores, e o Flamengo foi lá e perdeu, foi eliminado, nem jogou contra o europeu. Certo? Agora, o Flamengo foi até lá, ganhou os 2 jogos, ganhou as 2 taças anteriores e foi para o confronto com o PSG. Conseguiu jogar com o PSG 120 minutos. Repito, o goleiro do Flamengo, que falhou no gol, não fez nenhuma defesa difícil. O Flamengo, com seu sistema defensivo, neutralizou as ações ofensivas da equipe do PSG, que é um time fortíssimo. Um time que fez 5-0 na Inter de Milão no final da Liga dos Campeões. Um time que lá na estreia no Copa do Mundo de Clube meteu 4-0 no Atlético de Madrid. E depois perde o Botafogo por 1-0, um jogo que eles colocaram no time reserva e tal. Hoje eles se mobilizaram. Talvez muitos de vocês não saibam, jogou com o time reserva, praticamente vários reservas no final de semana contra o Metz, lanterna do Campeonato Francês, venceram por 3-2 fora de casa. Próximo jogo é contra o Fontenay, que é um time da 5ª divisão pela Copa da França. Depois só voltam a jogar no ano que vem, ou seja, o único jogo mais desafiador que eles tinham é o do Flamengo. Então jogou com o que tinha de melhor. O Dembélé não começa o jogo por conta de uma lesão, ele está voltando de lesão, então entrou durante a partida. E o Flamengo conseguiu enfrentar essa equipe dessa maneira. Isso é muito elogiável. Acho que o torcedor tem que ter o mínimo de noção e aplaudir a qualidade do jogo do Flamengo, a capacidade de enfrentar uma equipe como essa. Claro, como eu falei no começo da live, era impossível jogar como o Flamengo gosta de jogar. O PSG obrigou o Flamengo a jogar de uma maneira que ele não gosta, que é jogar ali se defendendo uma parte muito grande do jogo, porque não tinha como. Né? Aí uma diferença técnica evidente que impôs essa situação ao time brasileiro. Também com a gente o Mega Jefferson. Cadê aqui? Opa, tá aqui. A pergunta que fica, Mauro: o que precisamos para conseguir impor um futebol como esse do PSG no Flamengo? Equipe forte, rápida, com grande pressão no espaço. De qual forma? De qualquer forma, parabéns ao Flamengo. Eu acabei de dar aqui a diferença financeira. É um time mais jovem. Vou até pegar aqui a média de idade dos times, para a gente poder até ilustrar. Deixa eu ver se consigo essa informação. Deixa eu ver se consigo aqui no meio da live, né, na correria. Fica um pouco mais difícil, mas de repente a gente consegue essa informação só para ilustrar, né? Tem vários jogadores jovens e muito bons, né? O Flamengo hoje tem vários jogadores que ele consegue ter porque já estão numa fase da carreira, com 30 anos, 30 e poucos anos. O caso do Jorginho, o caso do Saúl e outros, né? Que o Flamengo tem hoje muito em função disso, mas que na flor da idade jogavam em outros mercados, né? Enfim. Deixa eu ver se eu consigo aqui a média de idade. Oh, 24 anos, ponto 2 a média do PSG, Flamengo 30,5. Um time muito mais jovem. O Safonov tem 26, o Zaire tem 19, o Marquinhos é o que tem mais de 30 anos, o único, 31 anos. O Pátio tem 24, Nuno Mendes, gente, que joga para Chuchu, tem 23 anos. João Neves tem 21, Vitinha tem 25, Fábio Ruiz 29, Doué tem 20 anos, o Lee, que entrou no começo da partida, tem 24, o Kvaratskhelia tem 24. O Flamengo tem o goleiro Roça com 30, Varela 32, Léo Ortiz 29, Pereira 29, Alexandre 34, Pulgar 31, Jorginho 33, Plata 25, Arrascaeta 31, Carrascal 27, Bruno Henrique 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores com mais de 30 anos, 2 com 29 anos. Então você vê que é uma média muito mais alta de idade, 30,5 contra times que começaram o jogo, 24,2. Né? O Flamengo é um time mais velho e está no final da temporada. Então é muito difícil você igualar isso. A diferença de dinheiro é muito grande. Tá? Ainda assim, o Flamengo teve o quê? 37% de posse de bola. Ela foi maior até no primeiro tempo do que no segundo, embora tenha sido mais perigoso o time no segundo tempo. 4 finalizações do Flamengo, 7 da equipe francesa. Você vê 7 finalizações no alvo. Deixa eu ver quantas foram no alvo. Cara, com todo esse poderio, sabe quantos arremates no gol conseguiu desferir a equipe do PSG? 3. O gol e mais 2. Então você vê como o Flamengo jogou uma bela partida, especialmente defensivamente, que é como você tem que enfrentar um time desse, não tem jeito. Não foi opção. Não foi obrigado a jogar dessa maneira. Então é preciso entender isso aí. Agora, como fazer isso, o Jefferson? Não tem como, cara. Não tem como igualar. É a mesma coisa que, por exemplo, vamos pegar assim, o Flamengo faz um jogo contra uma equipe mais fraca aqui da América do Sul, o Estudiantes, eliminou dos pênaltis. Aí o cara do Estudiantes fala, como é que ele pode se equiparar ao Flamengo? Pega lá o custo do elenco do Estudiantes do Flamengo. Não tem como. Ele pode tentar igualar num jogo, mas chegar nesse nível não tem como chegar.
O euro vale 6 e caquerada, gente. Estou orgulhoso, mas dói. Fala o Paulo Henrique Teixeira Passos aqui, lamentando a derrota nos pênaltis. Cláudio Palmeira. Gente suando, um time que nos últimos 8 anos ganhou 3 Libertadores, fez 2 finais de Mundial com prorrogação. Foi digno mesmo, perdendo 4 pênaltis. Mas é o seguinte, gente, essa coisa da zoeira é normal do torcedor. Agora, o torcedor do Flamengo que fica dando assunto para torcedor de outro time que está comemorando o fato, na verdade, o cara comemora por alívio, né? O Flamengo não ter conseguido vencer. Porque se o cara olhar para o jogo e falar, cara, olha contra quem o Flamengo está jogando e o que o time consegue apresentar, né? O Arthur Meirelles, boa tarde. Não é nem sobrevalorizar a competição, mas qualquer que seja o contexto, não dá para perder 4 pênaltis dessa forma, o título estava próximo. Concordo, eu acho que os pênaltis foram a nota triste, mas eu não vou ficar aqui falando dos pênaltis e deixando de valorizar a boa atuação da equipe. Não seria sensato de minha parte. O Marcos, boa tarde. O último jogo do ano, tendo muito orgulho desses jogadores que honraram a camisa que vem a 2026, que esses jogadores não percam o foco. O André Melo. Pedro Fominha teve a bola do jogo no final do tempo regulamentar, só tocou quando o marcador chegou nele. Qual foi essa bola do jogo? Tão clara assim. Esse pênalti perdido foi mais absurdo que o do Gabigol, displicência total. Discordo totalmente, André Melo. Todo respeito à sua opinião, tá? O Célio Baia. Parabéns pelo trabalho, essa excelente partida dupla de zaga e laterais. Talvez o Pedro, no ritmo melhor, o gol poderia ter saído na prorrogação. Concordo, mas, enfim. Alex Medina, 3 finais, uma vitória, 2 empates em tempo normal. Estamos de parabéns, jogamos 3 jogos. PSG ganhou sem levar no tempo normal. Exatamente, exatamente. Não é pouco, cara. O que o Flamengo construiu hoje não foi pouco, não. Sinceramente, foi um belo feito da equipe. O adjuntor Alvinho conosco, ele que é do clube de membros. Em jogos físicos assim, talvez fosse interessante deixar a Rasca para o segundo tempo acionar contra-ataques. Pode ser, mas você imagina, se ele coloca o Arrascaeta no banco, porrada que ele ia tomar.